Olá, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou contextualizar rapidinho um pouco da bio enquanto vocês vão entrando. E também deixa eu informar aqui, primeiro eu vou desativar os comentários, só para não ficar no rosto da Raquel. Mas quem quiser fazer qualquer pergunta ou tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente por direct, que aí a gente vai lendo e vai respondendo durante, tá bom? Mas, bom, vamos lá. Para contextualizar um pouquinho, a Biofilmes é uma produtora de conteúdo audiovisual especializada em digital, então a gente faz muito trabalho voltado tanto à publicidade como criação de conteúdo. E a gente resolveu ter esse papo com a Raquel, né, para realmente entender um pouco de como a gente vai poder voltar, né? Não é nem quando a gente vai voltar, mas como a gente vai poder voltar. E a gente se preparando e trocando ideias com outros produtores, enfim, clientes e tudo mais. Eu vou chamar aqui a Raquel. Deixa eu adicionar. Tô chamando, vamos ver. Deixa eu ver se o som tá bom. Olá, Raquel, tudo bem? Ei, tudo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Primeiro, brigadão por você ter aceitado aí conversar com a gente, enfim, trocado todas essas informações realmente, né, que eu acho que é muito produtiva. Na verdade, é o que eu falei, a gente não sabe, né, Raquel, quando a gente vai voltar, mas a gente está pensando como a gente vai, quais são as possibilidades para o bem-estar de todo mundo, né, do meio. Então, realmente, brigadão. É um prazer falar com você. Eu sou suspeita, né? Bem suspeita. Acho que sim, acho que até assim, a minha iniciativa, né, como advogada nessa história das lives demorou um pouco, porque é tanta coisa para absorver e para refletir nesse momento, e tantas decisões de curto e médio prazo a serem tomadas, que eu também É. precisei desse silêncio um pouco para administrar tudo que está acontecendo, primeiro para os clientes da casa, e segundo para os desafios que a gente tem a enfrentar, né? Não é só os que a gente está atravessando agora, é uma situação Uhum. assim absolutamente atípica, que pega quase todas as produtoras, todos nós, na verdade, absolutamente despreparados. E esse contexto é que acho que fez a gente recuar um pouco, apagar os incêndios primeiro, para agora começar a exercitar um movimento de retomada. E acho que isso aconteceu em esfera individual, pessoal, profissional e empresarial também. Acho que em todos os Uhum. campos esse É movimento é um mais pouco para a gente natural. estar preparado, né? Assim, é aquele momento da gente entender o que está acontecendo, que eu acho que é muito difícil, ninguém nunca passou por isso, e pensar as possibilidades para o bem-estar quando voltar, né? O que a gente pode melhorar. A gente levantou aqui. Ah, antes eu queria só um informe, antes da gente começar, que está tendo webinar da SPCine, que é bem importante. Então, quem estiver aqui com a gente, depois tentar trocar com quem está lá, enfim, a gente compartilhar um pouquinho do que foi, né? Que eu tenho certeza que Sim. interessa todo mundo, ambos lados. Mas voltando ali, a gente queria falar, vou começar questionando aqui, trocando uma ideia com você sobre os desafios. Que eu acho que os desafios a gente pensa desde os mais básicos, né? Os mais básicos que eu digo, assim, o que a gente já está mais cansado de ouvir, como falar em equipamento, de pensar em máscara, em pensar em luva, roupa, álcool gel, o tempo de lavar a mão, enfim, que a gente está vendo, né, protocolos de outros países, a gente usa isso diariamente, na verdade, e pensar na locação, que aí vem aquela questão de lugares maiores, que tem enfim, mais espaço para determinada quantidade de gente, né, dentro. A gente sabe que as locações, a maior parte não tem janela, porque realmente a gente quer um lugar que não vaze barulho, então não é aberto, né, mas isso acaba implicando neste momento, óbvio que não vai começar a ser aberto, né, mas como a gente poderia pensar, usar enfim, as locações que já existem, e até mesmo as questões dos fornecedores, né? Que eu acho que é muito importante a gente se preparar antes para ninguém ser pego de surpresa depois, né? Porque a gente ouve a questão dos cabeleireiros, como que vai ser, e maquiador,
Porque antes a gente, enfim, é a maquiagem que é usada por muitas pessoas. Maquiagem dura muito, né? Você não tem uma maquiagem que você use em um, tchau. E como que seria isso? Até mesmo de compartilhar pincel por mais, enfim, né? Higiene que tem. Como que seria um pouco, Raquel? Tem vários desafios nessa pergunta, né? Você colocou tudo Uhum. num cesto só, então a gente vai dividir. Eu acho que primeiro é poste de produção, né? Então, esse é um momento do audiovisual da indústria. O fazer audiovisual é um fazer absolutamente coletivo. Ele é muito similar Uhum. a uma produção musical, né? Em palco. Então, você mobiliza muitos recursos técnicos, financeiros e humanos. Tá. Muitos, né? E num Muito. prazo ímpar. E aí, a grande diferença é a publicidade trabalha com velocidade, sempre para ontem. Então, eu entro na Uhum. concorrência para ontem, eu preciso ser competitivo para ontem, eu preciso cotar para ontem, apresentar uma solução criativa incrível com baixo orçamento para ganhar a concorrência, que é o Sim. DNA, né, desse universo, desse jogo, em que eu faço montagem e desmontagem num prazo ímpar também. E aí, para quem, né, para quem está chegando agora, ou montagem e desmontagem vai ser uma coisa que vocês vão aprender lá na disciplina de Uhum. produção. Mas para os que já têm muita trincheira, esses desafios são muito impactantes na publicidade, né? Justamente em razão da velocidade. Porque o tempo de Sim. planejamento e execução é totalmente diferente do movimento em que você considera, por exemplo, uma produção audiovisual. Eu estou produzindo uma série, eu estou produzindo animação, é um longa, ou é Uhum. um curta-metragem. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diagnóstico de produto, de projeto de produto e de construção de planejamento. É Legal. por isso que acho que quando você fez o convite, eu falei, nossa, a gente tem tantas camadas dentro desse universo, porque assim, Uhum. nivelar tudo pode ser um grande problema, né? Sim. O grande desafio que a gente tem, eu acho que nessa largada inicial, é entender postos de produção. Então, vou dar alguns Tá. exemplos, sempre com essa coisa do sigilo profissional, então fica, vamos imaginar, né, que eu não posso, é uma barreira que eu não posso atravessar. Mas nesse momento, em razão do decreto que a gente tem municipal de São Paulo, inspeções de locações ou gravações, elas não estão autorizadas. E Tá. justamente tudo que a publicidade vem construindo e as agências digitais vêm construindo agora, nesse universo, dentro desse universo, é aquilo que é possível se fazer no remoto. Essa é a grande Uhum. verdade. No Sim. audiovisual, quando a gente está falando ali da produção de série, de filmagem, o desenho de produção, abrir câmera, parou, né? Então, todo o movimento interno dessas produtoras nesse momento ele está dedicado aos roteiristas, a desenvolvimento, a buscar narrativas, a pensar soluções nos orçamentos que já foram aprovados, de projetos que estavam muito próximos de webcâmera. Então, como é que eu renegocio isso? Qual é a condição que eu proponho Uhum. para os meus prestadores de serviços? A gente tem muitas camadas dentro desse exercício. Acho que vai ser legal a gente trabalhar. Primeiro, os desafios de cada setor, com Legal. dinâmicas de produção muito distintas, e segundo, um posicionamento que é um desafio comum, mas nunca perdendo de vista a dificuldade de planejamento de cada segmento, né? Então, Sim. quando eu estou falando de publicidade, agência digital precisa ser veloz, precisa ser rápido. Como É é que eu tudo vou para planejar? ontem, Como é que eu vou realmente. planejar todas essas questões de segurança? Quem são os meus fornecedores aptos? Qual o leque de fornecedores que estarão aptos para esse exercício? É um Uhum. desenho. Para os projetos de produção, em que eu estava ali já no abrir câmera, um desafio financeiro incrível, que é o que eu faço, né? Porque cada mês que você para em gravação, aquilo é custosíssimo em desenho e planejamento orçamentário. Isso tem um impacto Sim. muito grande, né, na saúde financeira do projeto. E fazer audiovisual no Brasil não é para amadores, né? Então, acho que essa não é brincadeira. Então, eu acho que essa primeira empreita, a grande primeira empreita é difícil. O que nos move nesse momento, né? Acho que como profissionais sócios, né? Profissionais sócios, empreendedores do setor, é com que grau de responsabilidade a gente vai Uhum. corresponder a isso, em todas essas camadas. Sim. Isso não é um mantra de carreira que ele acontece agora. Assim, quem foi meu aluno sabe que eu entro em sala de aula e discuto muito isso. O processo de humanização do produzir. Então, essas jornadas amalucadas, a pós-produção madrugada dentro, a cultura, né, de glamourizar uma coisa que não necessariamente é a melhor forma de se fazer, né? E vai E que ficar tudo também não gravado. é a Então, é o única, maior né? problema de me posicionar assim. E que Oi? também não é a única, né? Porque assim, Desculpa. agora eu quis dizer que também não é a única, porque na verdade a gente vem de
de um passado, digamos assim, que é como se essa fosse a forma certa, que dá certo e pronto, acabou. Exatamente. E agora a gente está vendo que, igual você falou do remoto, pegando o gancho, quantas campanhas do Dia das Mães, todas no caso, não foram feitas e Lindíssimo, ficaram interessantíssimas. Então, assim, é lindíssimo, aquela lindíssimo. questão da adaptação e do teste de estar aberto a isso, né? Pensando, igual você falou, na responsabilidade mesmo, né? E um momento bonito, né? Um momento em que o criativo e o roteirista passa a ser um pouco essa espinha dorsal da concepção do Sim. viável. O que é viável no roteiro agora? O que é viável para um diretor com a realidade de capital humano que ele tem ali, com segurança, né? Que ele possa promover para o seu set, para os seus pares. Porque um diretor, na verdade, um bom diretor, ele tem pares, né? O produtor Sim. executivo é um deles. Então, acho que esses desafios todos, eles não, primeiro, eles não vão encontrar uma fórmula simplista, porque isso implica no Uhum. DNA daquela produtora, o comprometimento daquela produtora com a sua equipe, com os seus fornecedores, um processo de sensibilização da produtora também, que não é um movimento fácil, junto aos seus roteiristas, junto aos seus diretores, de como viabilizar essas produções de uma forma segura. Eu acho que isso é o que está dentro do controle de uma produtora. No Uhum. caso da publicidade, que existe uma cocriação, a gente sabe que existe uma cocriação com o Sim. anunciante, né? Para não dizer uma ingerência, enfim, mas existe um Uhum. processo de produção, de briefing e tal, esse desafio exponencia, né? Porque eu preciso, de alguma maneira, convencer aquele anunciante que talvez aquele não seja o caminho mais seguro para a própria marca, Sim. no processo de produção. Na verdade, a Então, gente tem agora, além do custo, né? Porque antes a gente tinha, na verdade, essa parte de convencer pensando no gasto, que às vezes ia passar o orçamento. Agora, além do gasto, a gente tem da segurança, que é o exatamente, ponto-chave da exatamente. importância, né? Exatamente. E uma segurança, né, que olha que trágico, né, esse contexto, em que a gente só passa a discuti-la de uma forma séria e comprometida quando acontece uma pandemia mundial. Então, Sim. vamos discutir sobre as questões de higienização em set, vamos discutir sobre as questões da segurança dos nossos PJs, vamos discutir. Uhum. Então, eu acho que isso pode ser acho que um grande movimento também, uma grande oportunidade. O movimento é uma coisa que a gente vai ou não assistir Uhum. como profissional desse mercado, mas eu acho que é uma grande oportunidade de observação, né? De observação, porque esse percurso, ele é um percurso coletivo. E isso realmente é algo que eu acredito. Não adianta você construir um compliance absolutamente rigoroso como Sim. empresa ou como prestador de serviço, se em sete as pessoas não se responsabilizarem pelas suas condutas. E hoje eu até tive um papo, não sei se ela tá, porque eu não consigo ver as pessoinhas aqui, a Que eu Valéria, tirei é uma o. mulher incrível. E ela disse, não, mas aí você está atribuindo autorresponsabilização. Eu disse, mas nesse momento, a autorresponsabilização, ela está em todas as camadas. Ela está em Sim. Estado, política de saúde, ela envolve os empreendedores, sim, nesse papel, que é um papel de liderança e risco. Se você optou por ele, esse é o momento de fazê-lo bem feito, né? Tem um outro pilar que envolve o comprometimento daquele fornecedor, do fornecedor, né? A gente não está aqui discutindo o PJ, mas das Sim. empresas de segurança, das empresas de limpeza, do estúdio que você loca. Então, é impossível pensar primeiro, né? Nesse momento, e eu estudei muito, assim, nenhum das diretrizes internacionais falam em ambiente 100% blindado. O que a gente Sim. vai construir é um ambiente de produção com a maior Favorável, proteção né? possível, com a maior proteção possível a todos os envolvidos naquele momento. Além das Isso questões exige. assim, além da questão álcool em gel, essas coisas que a gente já sabe mais básico, quais outras coisas que a gente pode já pensar no estúdio, assim, pensando no estúdio, né? Questão da equipe, distribuição, o que você falaria? Todo mundo sabe, né, que quando vem a pergunta, os hábitos que a Nenhuma gente nunca pausa. pede. O aluno faz ensaio e fala, vamos embora, vamos juntos. É um rol muito extenso, né? Hoje eu tive a oportunidade de fazer um documento assim, a pedido da APRO, para que esse documento seja ventilado para o Sebrae e tal. Então, estou muito mergulhada nesse percurso e é um rol de medidas. É por isso que eu digo, Uhum. assim, envolve camadas e camadas de comprometimento e que está muito além só de uma decisão da produtora de como fazer da forma certa. Então, acho que a Legal. primeira instrução, e isso é uma instrução importante mesmo, é que assim, a gente ainda não tem publicado um protocolo de segurança pelo sindicato Uhum. das categorias, né, empregado e empregador.
que nos dê diretrizes claras sobre o processo de retomada, porque eu acho que a nossa live aqui é Uhum. sobre o processo de retomada, né? Sim. E eu acho que é importante frisar isso, porque assim, são muitas associações sérias envolvidas nesse percurso, discutindo, abrindo para debate. Então, por exemplo, eu não sou associada de nenhuma delas e acabei sendo convidada a contribuir, a trazer sugestões. Isso está sendo feito de uma forma muito séria e muito comprometida, porque um protocolo único, ele tira eu acho que não dá para, né? Eu acho que a gente aqui está num ambiente seguro, dá para fazer. Eu acho que um protocolo único, ele tira o jeitinho, né? Então, assim, você Sim. tem ali as regras e recomendações claras e explícitas, além daquilo que a gente está ventilando aqui. Esse protocolo ainda não aconteceu, mas as associações estão trabalhando muito duro para isso, para construir também fundado em políticas, enfim, de saúde, tem questões aí, Uhum. do fornecimento dos kits, então são muitas variáveis, mas esse trabalho sério está sendo feito. Então, acho que a primeira coisa para uma produtora eu preciso permanecer recorrentemente conectada com o que essas associações e sindicatos estão publicando de maneira oficiosa para eu me Sim, sim. pautar por isso. A gente sabe que no nosso mercado, os grupos de WhatsApp de produtor executivo, eles existem, é uma rede de apoio super importante, né? Uhum. E ela, de fato, é uma rede de apoio muito importante, mas eu sempre tento tratar assim, o que é informação e o que é recomendação. E aí são coisas, a princípio, muito distintas. Nesse percurso, eu acho, para pensar em planejamento, independentemente do que esse protocolo venha a trazer, então aqui não é uma prévia do que o protocolo deve, etc. Uhum. Mas tudo que, né, que a gente promoveu de como está rolando lá fora, quais são os O caminhos, que o a que gente que a está gente já tem de estudando, na recomendação. verdade. Exatamente, o que a gente já tem de recomendação do sindicato no termo aditivo que foi publicado agora, dentro dessas balizas que eu acho que dá para a gente exercitar. A primeira delas é o processo interno. Então, de novo, como eu trabalho o roteiro, qual é o prazo de planejamento que eu disponho, a base Uhum. de fornecedores que eu tenho vai conseguir suprir determinados critérios de higienização. A produção É é um porque setor de muita, isso que ela é você um fala setor de de muita fornecedor, fidelização, né? não, é assim, é algo que vai ser muito transformador, né? Que é voltando lá no início que eu falei, da questão da maquiagem, do catering, a gente está acostumado, por exemplo, no catering, pegando de exemplo, ter o lanche da tarde, e aí está gravando ali, e aí você vai e come, nem pensou em lavar a mão e não sei o quê, porque é Aquela natural. badeirinha boa, né? Aquela Exato. badeirinha boa. É aquele momento de descontração que o foco principal, na verdade, está na gravação, não está em outras Sim. coisas, e agora a gente tem, além da gravação, a gente tem o foco também em toda de segurança, né? Na nossa própria casa a gente mudou os hábitos e fica prestando mais atenção, né? E o E supermercado é uma operação de guerra, né? exato, assim, você chega, você fala, meu Deus, agora tem que lavar tudo. Então são processos de ser acostumados, né? Mas eu até me questiono, e eu acho que isso, obviamente, você já leu sobre isso, é a questão assim, eu tô lá no meio do set, tô gravando e uma pessoa virou e falou, cara, não quero usar máscara. Não sei, assim, entendeu? Não, não quer. A Não pessoa vou, não não posso, quer. não vou. Não posso, não gosto, me sinto asfixiado, bloqueia minha criatividade, não sei, porque cada um é cada um. E aí também, como proceder, né? Porque é uma situação Então, de responsabilidade. de novo, passo atrás, né? Eu não acho que essa retomada vai ser um abrir o porteiro. Ela vai ser uma retomada Aham, gradativa e responsável, e assim esperamos, né? Aqui sim. fica a nossa contribuição. Assim esperamos. Eu acho que antes do ambiente do SED, como eu estava te falando, existe uma preparação interna, que é suas políticas de sensibilização interna. Então, quanto eu Aham. conseguir comunicar para os meus fornecedores e para os meus prestadores de serviço, quando de fato eu estou comprometida como empresa com a segurança e ambiente dessa gravação. E aí, não acredito que a gente esteja no momento em que ações protocolares funcionem. Ao contrário, acho que Uhum. as pessoas são cada vez mais intolerantes ao protocolar, né? A caixa, que a gente sabe que não tem Aham. consistência. Então, eu acho que esse exercício interno bem feito, uma cartilha que tem que corresponder ao que esse protocolo, que será muito bem-vindo e que está sendo produzido pelos sindicatos e associações, que ela seja um espelho desse exercício, sem flexibilização, porque senão também você Uhum. começa a adequar, isso não dá, isso não tem orçamento, isso não é possível, isso a gente pode fazer aqui dentro.
um exercício muito honesto e real e pragmático junto aos seus fornecedores, então eu tenho refletido muito isso, né? Você coloca lá no contrato, o fornecedor garante, declara que respeita todas as regras de higienização. Só que quando você escolhe um fornecedor, assim como quando você escolhe consumir determinada marca, sim ou não, te Uhum. cabe também entender quão real é aquilo que Sim. você está contratando. Então, aí, Aham. de novo, um exercício interno antes de ir para o estúdio. E até de suprir, porque de repente aquele fornecedor é um grande parceiro da produtora, não tem preparo, não sabe onde buscar as informações, não sabe onde está o melhor fornecedor. Isso pode ser sim a boa troca rica, né? De amigo, o Sim. caminho é esse. Por aqui, fala com toda empresa. Os kits você pode cotar lá, que eu já sei que já aconteceu. Acho que esse exercício precisa ser muito maturado. Sensibilização junto aos roteiristas, porque nessa retomada, a gente não está falando, né, do momento 2, a gente está falando ainda, estancamos e qual é a Uhum. retomada. Eu acho que nessa retomada passa a ser muito importante também objetividade e transparência. Então, o que eu preciso, quais são as condições de segurança do set, como eu preciso que você se comprometa para isso. Vocês são muito bons em vídeos, né? Então, cada produtora pode construir o seu próprio vídeo de por que que isso para a gente por que que isso para a gente é valioso, por que que isso para a gente é um valor, por que que a gente está correspondendo às questões do sindicato. Se não ficou Uhum. claro, tire sua dúvida. Então, vocês têm uma Sim. habilidade de comunicação que os outros setores vão ter que investir para construir isso. Isso já é um super diferencial. E no momento do set, aí o jogo fica um pouco diferente. Ainda uma coisa na pré que eu aposto muito, né? É o momento em que você pode optar por teletrabalho. Então, quais são as Sim. funções dessa etapa de pré-produção que, nesse momento de retomada, eu posso promover via web? Então, a Uhum. gente evita o contato. Isso vai encontrar o desafio que é a locação, a escolha da melhor locação. Ainda sobre locação e risco. Quanto maior o número de locações que eu elejo, maior o risco que eu estou sujeitando à minha equipe, porque eu tenho que Ah, higienizar sim. aquele lugar, as pessoas vão ter que sair do lugar A para o lugar B, eu tenho que tirar o equipamento do lugar A para o lugar B, então tudo isso tem que ser muito maturado e pensado. Eu acho que essas são as sugestões E jurídicas, tudo assim, isso um da custo, pré. né? Um custo muito, assim, um Sim. custo grande, porque a gente pensando assim, eu tenho que mudar a locação aqui. Lá vai uma van a mais. E aí a van passou pela higienização. E aí separou a equipe. Sim. Então, assim, você começa a pensar mais coisas. A máscara, a cada 2 horas troca de máscara. Aí você faz a conta de quantas máscaras vão dar, são muitas máscaras. Aí vem Vocês a já questão, chegaram a fazer esse exercício aí? já porque a gente, logo quando começou a pandemia, a gente recebeu um pedido de orçamento sem data. Falava assim, a gente precisa de um orçamento para um projeto pós-Covid, quando tiver liberado para filmar. E aí veio uma Uhum. observação, favor cotar testes de Covid. E aí na hora que eu li, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vou fazer um orçamento assim, porque eu não fazia ideia nem do valor do teste, né? E Por aí onde eu daí vou, por onde eu por começo? onde eu vou. Aí já começou complicado, porque eu pensei assim, como que eu vou garantir que vai ter o teste? Assim, já é uma Um preocupação que eu penso desafio. assim, eu Nesse, vou pôr, nesse momento do pico, nesse momento, assim, eu vou pôr lá um valor, que é o valor que teoricamente eu achei em laboratórios, mas eu não sei se é esse valor. Só que aí a gente começou a pensar, luva para todo mundo. Máscara, nossa, mas a máscara tem que trocar a cada 2 horas. O custo disso aumentou assim, muito. Aí o que a gente começou a falar? Igual você falou, pensando remoto. O que dá para ficar remoto? Quem que da equipe dá para ficar remoto? E quem realmente tá lá e só tem precisa campo. Não tem campo. precisa estar com a mão na massa. Que aí era Uhum. uma forma de diminuir esses gastos, né? Que iam, enfim, aumentando. E aí vem a questão do teste. Eu fiz o teste, mas deu positivo. Vixe, agora eu vou ter que chamar outro produtor no dia. Assim, entende? Começa a ficar um negócio e você fala, meu, gente, que loucura. Aí, tá, esse cara que tá de backup, o cara tá na casa dele de quarentena, esperando o trabalho, que pode não rolar. Assim, eu tô acreditando na responsabilidade, aí eu tenho que ter um teste de backup, porque a pessoa vai chegar e, enfim, eu tenho que testar, né? Então, a gente passou por isso, a gente fez o orçamento, ele não, enfim, ele está parado, mas aumentou muito. A gente trabalha com digital, era um valor que eu falei, bom, o cliente, ele vai se assustar. Então, a gente foi justificando, sabe? Ó, isso, porque
era muito a mais do normal. Só que era o necessário, não tem como eu fazer sem aquilo. Não tem como pôr a equipe em jogo pensando em ser barato. Não, não existe isso. Então, era ali Nesse algo. momento não existe. Não existe. Então, tinha que estar todo mundo consciente. Tipo, eu ia ter que explicar para o cliente o aumento, para ele entender a responsabilidade que a gente estava entregando no trabalho e questão de pessoas mesmo. Não vou pôr equipe, não vou pôr fornecedor em risco, né? E também não tem um que pode usar máscara, outro não. Não existe isso. São todas as pessoas, né? E, enfim, isso que era logo no início. Então, assim, logo no início, nem tinha saído dessas fotos que eu já cheguei a ver em LinkedIn e tal, da equipe trabalhando, que a roupa real era completa. Para você ter ideia, o custo já estava muito alto. Eu estava pensando no básico, em álcool gel, tudo errado, já não ia dar certo essa Mas produção. isso foi antes do decreto. Você teve essa cotação antes da parada. Foi logo no início, antes Logo de no tudo, início. assim. E Mas aí, aí, Laura, sabe qual... Desculpa, essa coisa não, não, digital às vezes faz a gente não, perder fica a... tranquila. É que aí eu ia te falar isso de começar até assim, nesse momento a gente se viu e na busca também das pessoas que poderiam estar com a gente, aumentando o leque da equipe para, enfim, que a gente sempre tem aquela equipe que a gente trabalha, né? O nosso time são sempre mulheres, e aí a gente falou, nossa, mas às vezes eu vou precisar de uma pessoa especializada nisso, e aí eu vou atrás de uma pessoa nova que eu não conheço, mas que eu sei que vai topar, entendeu? Que a pessoa tem responsabilidade, que ela vai entrar em jogo. Então tem essa abertura também, né? De pesquisar quem está no mercado e abrir novas oportunidades, assim, né? Acho que essa troca acontece no pré, né? Porque, assim, o grande desafio que a gente tem, como eu trouxe aqui, é esse desafio enorme do planejamento, né? Que eu Uhum. preciso... O audiovisual, eu sempre uso... Em sala de aula, eu sempre trago isso, assim. E na minha vida eu trago isso, assim. É mais ou menos como construir um edifício, vender ele inteiro e desmontar, né? Não importa se aquilo é uma série, o legado fica, ok, portfólio. Tratem isso, né, com o adjetivo que Sim. vocês escolherem, ou com o substantivo que vocês escolherem. Mas o exercício é esse: você cria, ergue e desmonta. Cria, ergue e desmonta. Na publicidade, isso é muito ágil. Isso é muito ágil. Então, assim, uma das minhas, na retomada, e é preciso cautela quando a gente afirma as coisas agora, né? Todas as empresas estão se reinventando e tentando seu processo de transição, inclusive de retomada. Por isso que a gente Uhum. recebeu tanto apelo. Eu acho que um dos compromissos agora é, de novo, capacito os meus fornecedores, entendo a real capacidade desses fornecedores atenderem as demandas de higienização que eu, que eu preciso nesse momento. Em não sendo possível, quais são os outros fornecedores do mercado que podem disponibilizar isso? Porque também eu acho que é muito importante a gente não adotar uma postura fechada, né? Porque esse desafio ele Lógico. está com todos. Claro que no audiovisual é uma coisa absolutamente coletiva, mas se você pensa num restaurante, num buffet, eles também têm É, inúmeros desafios hoje para repensar as próprias operações. Então, eu acho que beber dessa fonte de entender como outros setores assim, que atuam de uma maneira mais coletiva estão buscando essas soluções, pode ser um bom caminho. Como advogada, eu tenho muito receio do... Coloca o texto aí, doutora, de que eu não tenho responsabilidade, porque, assim, o papel ele aceita tudo, né? Minha uhum. pergunta é: o Ministério Público do Trabalho vai aceitar, né? O sindicato vai aceitar? Então, a gente está um passo acima desse exercício. Acho que esse é um momento de mais maturidade empresarial e, de novo, mais maturidade dessa cadeia de fornecedores, porque o audiovisual também é muito fechado, então você costuma Sim. atuar sempre com os mesmos fornecedores, acotar sempre com os mesmos fornecedores, por confiança, por entrega, por laço profissional, por construção de carreira, de lado a lado e tal. Mas eu acredito no que você está me dizendo, sim. Vai acontecer uma oxigenação? Vai acontecer uma É. oxigenação, porque Na você vai verdade, ter a que hora. planejar pensando. Pode ser que essa pessoa seja cometida de uma doença que é aguda e eu vou ter que substituir essa vaga. E aí, como é que eu traço um plano bioorçamentário? Isso é custo. Então, eu acho que existem mais exercícios internos agora. Os exercícios de sete, aí realmente eles são trabalhosos, Uhum. custosos e mais mapeáveis. Sim, Entende sim. o exercício que eu Uhum. estou tentando promover contigo? Eu acho que assim, a lição de casa de uma produtora interna hoje, ela é dentro do que ela dispõe de recurso humano, de caixa, de rede de fornecedores,
posição empresarial, Uhum. zelo ou não zelo pelos meus colaboradores. Concordo contigo. Nossa, mas pensando nesse planejamento, quando eu fiz um primeiro ensaio e a gente ainda nem tinha parado as filmagens, né, aqui em São Sim. Paulo, isso subiu demais no orçamento, eu não sabia nem como justificar aquilo para a marca. Mas isso é o que de fato eu penso. Eu acho que assim, as marcas também precisam entender agora que cuidar dos seus colaboradores diretos e indiretos, é o melhor posicionamento de marca que você pode ter, A gente né? recebeu duas perguntas aqui, o que eu acho que é legal. Na verdade, uma pergunta, outra é um comentário, mas uma Eu pergunta que não fala assim, vejo as pessoinhas. eu acho que só eu tenho acesso, mas eu Gente, vou te falar. ela me vedou do negócio aqui. Eu tô numa Não, cápsula, porque só era com só ela para não não vejo nada. ficar um monte de coisa na sua cara, mas eu vou falando aqui, era assim, ó. Quais as chances do seguro de produção cobrir eventualidades relacionadas ao Covid? Tá. Essa é Embates, uma embates, pergunta. embates, embates. Tá, então vocês querem discutir o seguro de produção agora, né? Então, para lá iremos. Assim, as informações, me preparei bastante, como tô falando, porque é um assunto que não é para live, né? Eu preciso ter, eu sou questionada diariamente Uhum. desde que isso começou, sobre como agora, como daqui a 2 meses, como daqui a 6 meses. Então, a gente só pode trabalhar, e eu tomo muita cautela com isso, a gente só pode trabalhar com o momento presente, com as informações que a gente dispõe no momento presente, tanto dos órgãos governamentais quanto do setor privado. No Uhum. momento presente, nos exercícios que eu promovi ao longo da última semana, por situações concretas que eu preciso embaraçar, a gente não terá um seguro de produção que admite suspensão de cobertura para situações de pandemia. E a legislação do trabalho também não prevê situações de pandemia, né, de calamidade pública. Então, eu acho que esse é o primeiro exercício. O que se tem por hora, e isso foi um debate árduo que eu tive ontem, inclusive, com corretora, vou aqui nem usar o gênero para não dar problema, é que assim, o caminho é um seguro de vida individual, de novo custo, né? Uhum. Porque o seguro de vida individual, para a equipe, ele é muito mais custoso, a gente não está falando de seguro de vida obrigatório, a gente está falando de seguro de vida individual. Ele é mais custoso do que o seguro de produção. Maravilha. Então, sigo por esse caminho. Como é que eu provo o nexo causal entre estar gravando e ser acometido pelo problema e precisar ser internado e, eventualmente, se eu experimentar um óbito? Então, como é que eu faço isso quando eu não consigo identificar? Eu não, né? Quando, enfim, a ciência ainda não conseguiu identificar qual é o momento do contágio, quer dizer, Sim. cada paciente sua história. Então, a gente ainda tem muitas batalhas, né? Existe caminho, a gente pode usar o precedente do STF, né? Que entende que, enfim, a gente já tem caminhos de decisões na esfera trabalhista que a gente poderia forçar um caminho no judiciário, eventualmente. Mas, assim, eu não posso obrigar uma seguradora a vender um produto que ela não quer me vender, né? Uhum. Entendem? E nesse momento, com prejuízo e também contexto, né? Qual é o prejuízo internacional que essas empresas, nacional e internacional, que essas empresas estão experimentando como seguradoras? E aí, de novo, escassez, oportunidade. Então, olha, eu não tenho esse produto aqui, mas eu tenho esse aqui, serve? Mas é que esse aqui serve, mas ele não me dá 100% de solução. Então, mas é o que eu tenho para te oferecer. E eu não estou nem banalizando, porque assim, eu tenho conversado muito com os corretores, a rotina deles também não está fácil. A gente tem corretores no nosso setor muito sérios, né? Muito comprometidos com as produtoras, que enxergam as produtoras como seus clientes de fato, que não vendem produto, eles enxergam isso como Uhum. parcerias recorrentes. E é uma equação dificílima, né? É uma equação muito difícil de ser equilibrada. Então, hoje, no atual contexto, na lição de casa que eu promovi para o nosso papo aqui, que eu também estou promovendo para achar soluções dos projetos que eu tenho na casa, é de que a gente teria o caminho que é o seguro individual da sua equipe. E E aí, de novo, pensando, valorizo vidas, então se é um ator, eu tenho, se é equipe de base, eu não tenho, conflito né? ético de novo, né? O que fazer dentro da minha realidade de orçamento. Não sei se eu respondi a pergunta, porque ela tem, de novo, ela não é uma pergunta simples, porque ela depende dos produtos. A gente teve uma experiência recente agora, com o seguro de Renault, que foi bem complexo, assim, que foram algumas semanas que estava difícil esse fechamento, não só para um projeto, mas para vários, que é um seguro de erros e omissões de mercado. E aí as corretoras começaram a oferecer um seguro de responsabilidade civil anual que dizia, gente, mas lê a pólice, vê se isso faz sentido para você. Né? Ou se você uhum. está tomando uma conduta absolutamente protocolar que não te traz solução efetiva. Então, eu acho que assim, essas soluções efetivas,
hoje, no atual contexto, para as seguradoras, ela é um grande desafio, né? Porque, Sim, assim, o volume de sinistros exponenciou de acesso às apólices no geral, além do nosso setor, né? A gente tem que pensar sempre além do nosso setor. sim. E no momento em que essa empresa ela administra o razoável e ela tem que administrar o não razoável, é natural a escassez de alguns produtos, ou, enfim, não cobertura de situações de pandemia, porque aí tudo se encaixa ali dentro. Né? Não Fora, sei se eu foge do respondi o controle, né? ponto, mas se não ficou muito claro, depois me manda um direct Tá. que eu caneco, tá? Mas pegando um gancho do que você falou, e coisas até que a gente foi trocando ideia ao longo, assim, eu acho que uma das soluções nós, produtoras, agências, até tudo mais, podemos pensar é na questão da equipe realmente estar a necessária ali, né? Ser a equipe necessária. A gente não está falando nem na questão de... O necessário, quando eu digo, é que às vezes, por exemplo, eu posso conversar com a agência e falar, cara, você tem a necessidade de estar lá realmente, eu posso te colocar remoto e você fazer todo o trabalho junto, assim, a gente já viu agora, né, que o remoto é tão importante quanto e tão possível quanto, em muitas situações. Então não é desmerecido a pessoa estar remoto, mas é o necessário, né? Por isso que eu falo necessário. Você acha que isso é um dos caminhos para voltar? Acho que a retomada, acho que parte dessa premissa, né? Assim, até um disclaimer, porque é delicado falar sobre isso, porque quem está nos Uhum. ouvindo, e eu não sei quem está nos ouvindo aí, a Que eu galerinha, tirei. é verdade, tô paranoica com isso, gente, não sei o que eu tô falando, tô achando super esquisito. Mas assim, não, agora voltando para a pauta, eu acho que a nossa linha, nosso ponto de partida o ponto central é assim, a retomada, ela precisa ser lenta e gradativa, não no nosso setor, mas em todos. E se eu decido colocar 10 pessoas numa produção que normalmente, num cenário normal, eu faria com 30, eu estou precarizando porque eu estou acumulando funções. Sim. Então, eu falei do disclaimer porque assim, é preciso que a gente escute as coisas com cautela. E as pessoas, nesse momento, Uhum. estão muito reativas a ouvir, né? Assim, Sim. inclusive a gente, né? Então, eu acho que o primeiro compromisso, de novo, transparência da comunicação. Se você faz uma produção há X tempo, com X fornecedores, e nessa situação específica, para a segurança da produção, precisa ter em set X pessoas, a gente está falando da retomada, a gente não é para gravar nada agora, que fique claro, porque agora é tudo no Por remoto. favor. A gente tem que frisar isso muitas vezes. Agora é tudo no remoto, meus amores. E é uma retomada sem previsão. A gente está falando de ir. Exatamente. A gente aqui está na futurologia, É. retomando. E também é legal trazer isso, viu? Porque, assim, internacionalmente, o prazo de retomada lento e gradativo dessas produções foi de 40 a 60 dias do lockdown. E a gente que não tem Uhum. lockdown, pula esse assunto, não vamos discutir política. Então, eu acho que dentro desse percurso, é preciso que a gente entenda, assim, eu precarizo quando eu protejo ou eu estou protegendo e não estou conseguindo comunicar que eu protejo. De novo, qual é a força da minha comunicação? Porque também é Uhum. muita responsabilidade para o empreendedor manter 30 pessoas no set, porque ele Sim. está exponenciando o risco. Mas, vírgula, eu adoro as vírgulas da vida. Isso também não pode se transformar em oportunização para sucatear É. orçamento. Mas até a Então, eu questão acho que esse do. equilíbrio, a gente vai ter oportunismo. A gente vai, Sim. gente, não vai ser só no nosso setor. Então, eu acho que assim, esse equilíbrio também vem por parte dos fornecedores do não curvar. Vou dar um exemplo que não funciona, mas talvez seja algo a refletir para o mercado de produção. E que eu tenho pouca crença de que aconteça, mas estou aqui registrando. Os músicos, e também, de novo, ressalva, não são todas as lives, algumas lives de alguns músicos. Então, o cara vai lá, faz a parte dele e tal, recebe um cachê, e aquele cachê ele realmente paga a equipe que não trabalhou. Ele paga o iluminador, ele paga como se as pessoas tivessem trabalhado. Uhum. Mas esse é o exercício do empresariado responsável. Agora, Raquel, isso é romantismo, isso não vai acontecer no setor como um todo. Eu acho que isso já não acontecia em algumas produtoras, mas é um momento mesmo de produções mais modestas. E eu não estou dizendo modestas em vulto ou em capacidade financeira, mas no ato de produzir. É responsável que seja assim. Né? E a Porque comunicação, né, Raquel? Se acontece o outro extremo, a reação também vai acontecer. Não foram assim com as Sim. lives de determinados artistas? Foi assim. A reação foi imediata.
Então, eu acho que é um momento assim de muito cuidado, mas não é de um cuidado de posicionamento, só de um cuidado com pessoas. Como eu vou lidar com Uhum. essas pessoas? Como eu lido com a minha cadeia de fornecedores? O que eu posso oportunizar para esses fornecedores que não estão dentro do meu projeto agora? Quais são os elos que eu não vou romper, né, na retomada e que eu vou preservar? Ou tentativas de reorganização financeira. Então, eu não posso trazer a figurinista, por exemplo, mas posso pagar um X para que essa figurinista faça remoto a escolha daquele, né, Sim. dentro daquela opção. Eu acho que é um repensar, né? A gente está no momento que eu posso conversar, por exemplo, não temos job rolando com captação. Mas eu posso Amém. conversar, amém? Mas eu posso conversar com os fornecedores já e trocar ideia até testando, Claro que né? Por sim. Eu exemplo, digo eu vou amém porque, falar, assim, se você estivesse vendendo exponencialmente agora, você tem um problema que é entregar, né? Porque você só poderia sim, fazer sim. produção remota. Porque Então, isso que você assim, falou do figurinista, eu posso virar para figurinista que eu conheço, que já trabalha e falar, ó, vamos fazer um teste assim, sem compromisso? Você finge que você vai me vestir, a gente liga a câmera em casa, você vê como funciona, a gente troca ideia. Isso é um exercício que a gente pode ir trabalhando agora, ainda mais com as pessoas que a gente já tem afinidade, para quando voltar, na verdade, a gente já tem essa conexão, né? Que eu acho que é mas é muito que legal, assim. tem algumas coisas que você consegue no remoto viabilizar, Assim, mas não, tem algumas, mas estou falando das tem que a funções gente que não. consegue. E aí, você não prevê isso no seu orçamento, em pacote entrega? Então, É. isso também eu acho né, que assim, eu deixo o meu fornecedor, que eu sei que depende desse recurso, eu deixo ele a revelia disso, Uhum. né? Poxa, mas as agências também estão com menos receita. Cara, eu acho que assim, não vai ter equação perfeita, mas também Não. se o mercado não tentar exercitar isso junto aos anunciantes, junto aos canais exibidores, né? Também vamos trazer as responsabilidades aqui, Uhum. fica um ônus e uma fatura muito grande, quando na verdade você sempre tem uma ponta, né? Essa ponta é um canal, uma plataforma de VOD, tem um receptor daquilo. Esse Sim. cara também tem que envolver nessa responsabilidade. Ele também tem que abraçar essa responsabilidade, né? E, É. e isso, eu acho que quem está fazendo isso na música está fazendo lindamente. Tá E que fazendo volta ao que a lindamente. gente falou da questão da criação ali no início, né? Porque eu tenho o receptor, então eu tenho a marca, eu tenho, enfim, eu vou conversar com eles desde o início ali na criação, com o roteiro de direção muito mais alinhado de, ó, cara, isso é possível, isso não é. Assim, vamos pensar, eu ia fazer uma cena tal, essa cena vamos substituir, por exemplo, por um banco de imagens, porque não dá para eu pôr, enfim, às vezes um casal de idoso nesse momento fazendo uma cena, por exemplo. Vamos substituir por segurança. Isso dá para ser, né, assim, como que a gente poderia envolver essa situação, né, com as marcas? Sim, o que eu posso dividir dentro do sigilo que dá é que assim, as marcas anunciantes que eu tive contato aqui, elas estão ouvindo o não de uma forma neste momento, de novo, Sim, no atual momento presente, eu estou falando aham, agora das últimas semanas, elas estão mais receptivas ao não. Tipo, isso não é viável, isso não dá para fazer, isso eu não posso pactuar, né? Então, mas de novo, é importante também, né? Porque a publicidade, ela tô gravada, né? Você vai mandar isso aí para todo mundo. Ela é refém do anunciante, né? Ela é refém sim, do anunciante. Então, claro que tem agências e agências, isso depende do repertório da agência, da força portfólio que ela pode enfrentar, como qualquer construção, mas ela adianta recurso para uma coisa que ela vai receber às vezes 120 dias depois. Ah, porque o diga, né? Com as suas grandes batalhas. uhum, Então, eu acho que assim, então como é que eu viabilizo mais custo agora? Né? Como é que sim, essa assunção de risco de higienização de tudo isso que é novo vem para a produtora incubada e com pagamentos, né, extensos e, e não necessariamente pontuais, que a gente é, também prefere tocar nesse tema. Então, eu acho que assim, são muitos desafios. Pensando em sete, meu conforto jurídico ele é mais simples, né? Porque eu não estou ali na etapa do planejamento. Então, assim, além do protocolo que vai acontecer, existem já parâmetros e desafios. Então, vamos aos clássicos, que a gente já, que o mercado todo já recebeu seu WhatsApp ali, com guia de uhum, Portugal, com o que a Espanha está fazendo, o Uruguai está rolando assim. Então, a gente vai falar um pouco do mesmo aqui, para quem já ouviu, sorry. Para quem não ouviu,
oportunidade do caderninho. Até tem E uma aí, pessoa que perguntou se tem uma proposta sendo encaminhada no Brasil, como está sendo feito na Austrália e na Islândia. E aí ela complementou com então, esses protocolos de protocolos de segurança. segurança. Isso, Isso, circulação, protocolos de teste, segurança. médicos no set. Então, vamos né, ao necessário em ambiente de set. Primeiro, que eu falei da baguncinha boa, mas set é isso, né? Set É que é o né? momento de Segundo fio, criação. minha bolacha, não dá tempo, né? É aquela coisa Arrumei a maquiagem ali, ó, aqui, né? rapidinho, A maquiadora passou. fala, não tá bom, né? E ela arruma ali, faz o que com isso, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, de novo, sensibilização dos seus profissionais em set, Sim. né? Assim como no individual a gente está tomando conta do nosso microcosmo, no momento em que você se propõe a estar no set, o seu ato de amor é com o outro, o seu ato de responsabilidade Uhum. ele é com o outro. E isso vai do geradorista, eletricista, a maquiadora ao figurinista, Sim. ao diretor, ao casting principal, secundário. Então, eu acho que assim, esse é para mim o maior desafio, que é um processo de conscientização grande. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa incrível, que eu não sei se está aí de novo, mas eu acho que está. E ela estava partilhando, a gente estava combinando um outro evento que a gente vai fazer digital, e ela estava partilhando comigo, ela falou, olha, isso foi difícil, porque o cara vai com câmera comigo para a rua, e aí, cara, a máscara sai do lugar, aí ele segura a câmera, ele põe a máscara, entendeu? Depois de pegar no equipamento, aí ele encosta no balcão, aí ele volta, arruma a máscara. É muito desafiador. Então, eu É. acho que, assim, esse processo de sensibilização da sua equipe, ele tá até no espaço físico da produtora, né? Se os empresários não estão pensando como é que eu vou colocar as pessoas em baia agora, é bom eles Uhum. começarem a pensar. Porque eu já tô Sim. matutando daqui. Tipo, aquela mesa de trabalho acabou, ela não fica mais ali. Vai ter que ser um outro formato na retomada e talvez isso até se perpetue. Então, eu acho que isso vai desde o seu espaço físico definitivo aos espaços locados. De novo, nos espaços locados. O set ele é fechado, isolamento de som, isolamento de luz, todas as características que a gente já sabe. Pois é, mas existem sets que superam a capacidade Ah, de sim. densidade demográfica É. permitida, certo? Então, de novo, estou cumprindo esse requisito? O estúdio que eu loquei cumpre os requisitos de higienização? Ou eu só vou pôr isso lá no contrato, eu não vou inspecionar, não vou checar, não vou pedir os protocolos, os certificados de limpeza, não fazer nada. Eu terceirizo a minha responsabilidade. Acho que essa é a primeira provocação. A segunda é, as diretrizes internacionais, elas têm ido nesse sentido. Então, uma única porta de acesso com controle, justamente para você evitar aquela Uhum. loucura, né? Que faz parte do processo de produzir. Sim. Então, essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão, o tempo todo com o seu kit, cada um individual recebido, e com trocas e retrocas periódicas. Nada fácil. Custo, gestão e controle disso. A tal da temperatura. Medimos ou não medimos na retomada? Medimos. Só que quem mede não vai ser um assistente de produção, pelo amor de Ah, é. Deus. Tem que ser da Sabemos que área isso vai médica, acontecer. né? Exatamente, né? Vai ter os improvisos, né? Então, estou usando improviso, né? Vão ter os improvisos. Então, assim, não pode ser um assistente de produção, você tem que ter alguém ali Sim. responsável pela segurança da saúde, um técnico que saiba fazer, etc, etc, que entrega o kit, faz o processo de conscientização antes de entrar no estúdio. Dentro do estúdio, fiscalização também cuidadosa, rigorosa e amorosa. Então, a tua pergunta lá do começo, se o cara se recusa, o cara tem que estar no ato fora do espaço, né? Porque ele está colocando em risco Tem até a vida de outras pessoas, uma né? pergunta que pega esse gancho, que é falando se. Ai, calma aí. Eu me embananei um pouco aqui, gente. É a questão de repensar nos regimes de contrato do PJ. E eu acho que isso entra no que você falou, porque o cara tá lá, mas se recusa. E aí, né? Porque set de filmagem com mau humor e mal-estar é péssimo. Então, Se recusa, recusa, né? Você recusa a máscara, eu te recuso como prestador na minha equipe. então Né? Isso você vai estar acha que previsto esse no modelo já contrato. entraria no contrato Sim, que porque já é. você tem que preservar o coletivo. Sim. Esse é o desafio, né? Então, não é um momento de caprichos pessoais ou de não me sinto bem com ela. Amigo, treina em casa, né? Uhum. Porque aqui no estúdio vai ser esse percurso. E não vai ser um percurso fácil para ninguém. Não Por vai. isso que nesse momento eu aposto muito nessas produções mais cautelosas e com uma equipe enxuta, porque esse é o ato Sim. de proteção. A Né? necessária, né? Isso não é precarizar.
né? Se eu vou precarizar ou não, significa se eu estou lutando como cliente para manter um orçamento que eu possa continuar com os processos que eu tinha Na junto aos meus verdade, isso é para a fornecedores. gente conseguir voltar, né? Porque no caso de, por exemplo, programas de auditório, eles vão ser o quê? Os últimos. Assim, porque A você está gente tem pondo. projeto aqui no escritório. Talk show nesse momento não, né? Eu acho que é dos produtos o último, né? Ele se assimila muito ao show, que Uhum. a música está enfrentando esse desafio e já pensando o calendário, né? Assim, de uma maneira bem madura, já pensando no calendário 2021, de uma maneira responsável. Sim. Eu Uma acho que última essa pergunta que eu tô achando aqui, Raquel, que é como eu protejo os meus atores no set de filmagem? os atores. Então, vamos lá. Ainda no set tem alguns pontos que eu queria trazer para a gente não esquecer. Entrega do kit, bom, fechamos. Dois pontos de atenção. Figurinos, que a gente tem assim, enfatizado, o compromisso do figurinista, porque se Sim. aquele ator ou aquela atriz, personagem principal ou secundário, ele repete aquele figurino dias sucessivos, né? Como é que você cuida dessa higienização? Antes punha lá, esperava, no outro dia usava de novo. Dia seguinte chegava, colocava a mesma roupa que tinha usado no dia anterior, então assim, tema a se pensar e que precisa ser previsto também junto aos figurinistas, um momento de simplificação. Isso a gente vai pensando, né, em jornadas e em gravações sucessivas de diário e não na gravação de tiro, né? Vou, gravo, Uhum. desmonto no mesmo dia, que também tem outros desafios. E aí as perguntas, né, que eu recebi até hoje, eu recebi da Linda Odete da Apro. Pode beijo, não pode beijo, os atores, né, que é em relação ao roteiro. Um dos caminhos que lá fora tem acontecido é o teste, né? O teste periódico a cada 15 dias, depende do seu período de produção e Uhum. gravação, quando ele foi realizado e quando você entra em set de forma segura. Os testes em massa, do que eu pesquisei também, a perspectiva é que num determinado momento o setor privado o faça mais do que o próprio setor público. Essa curva, ou ele se iguala ou ele supera, porque isso vai Uhum. trazer segurança aos envolvidos, isso significa custo também. Em relação ao casting, o grande desafio contratual se de fato ele for cometido pelo Covid, não queremos, mas isso pode acontecer. Eu já tenho aplicado isso nos contratos de publicidade, inclusive no que o cara faz da casa dele, mas ele Sim. pode estar, ele pode ser acometido com esse infortúnio. É você ter caminhos de substituição. Então, acho que isso na publicidade é possível, no audiovisual, esse percurso talvez demore em retomada, Uhum. justamente de substituição de elenco. Né? Assim, agora, hoje no audiovisual você já tem também, né? Não tem pro Covid, mas você tem a cobertura da produção. Sim. Então, a engrenagem ela é mais pro todo. Eu acho que esse desafio fica mais claro na publicidade, assim, porque os seguros também não são tão frequentes, né? Vamos ser francas, dependendo. Eles são frequentes em produções médias e grandes. Nos tiros rápidos, não necessariamente. E aí, de fato, essa equipe está completamente exposta ali e a corresponsabilidade, ela existe, né? Da empresa naquele momento. Então, acho que essa maquiagem, né, que é o que a gente brincou aqui, né, de maneira Uhum. caricata, mas que o kit do artista vai ter que ser individual, Sim. individual. O artista tem o seu kit, não pode reutilizar, não pode reutilizar rímel, batom. Esses profissionais, né, que têm a sua cultura do trabalhar, esses profissionais da área de beleza vão ter que também se repaginar e ter um rigor próprio na cautela com o artista. E uma das sugestões que eu li interessantes no Internacional é a entrada de acesso da equipe não é a entrada de acesso do casting, né? Uhum. E aí, acho que ontem eu te trouxe essa informação e você falou, pô, Uhum. Raquel, parece que está privilegiando a equipe artística. Eu falei, Sim. sim, porque né, não é sobre o valor da vida, quem vale Sim. mais ou quem é mais precioso, mas você cria mapas, eu tenho trabalhado muito isso, assim, hoje o manual que eu fiz isso, você criar mapas de isolamento, grupos de vulnerabilidade, grupos de risco, e a questão né, das refeições, a aglomeração para todo mundo comer junto, aquela boa farra que enfim, Uhum. agora é uma falta de cautela. Então, eu acho que assim, a forma de fazer vai ser cuidadosa e trabalhosa e custosa, mas ela É. não vai ser só. Não, não vai. Eu acho que, assim, encerrando até por causa do tempo, e aí você complementa, mas eu acho que o mais importante disso tudo que a gente falou é a gente estar nesse tempo de reflexão
para se preparar, né? E o preparar pensando na responsabilidade como um todo, com tudo que a gente vai demonstrar, né? Fazer. Então, com o outro que compartilha comigo ali o set, com a equipe que ficou à distância e como ela vai fazer uma boa comunicação, com a marca que deseja passar uma mensagem, como eu vou possibilitar essa mensagem, mas é uma questão assim, realmente de responsabilidade e comunicação que a gente pode começar agora a essa troca. Acho que hoje foi um momento da gente trocar e eu acredito que a gente pode continuar, né, trocando, até tem outras perguntas, enfim, mas eu concluiria isso, assim, da nossa conversa, né? Você quer falar mais alguma coisa, Raquel, para a gente fechar? O que você pensa de tudo? Sim, eu sempre bato muito isso nas palestras, nas aulas dos workshops, né? Planejamento é tudo. Planejamento é Uhum. tudo. Você não prevê tudo. Você não consegue. O Sim, melhor planejamento vai falhar sempre. Mas eu acho que esse é o momento em que cuidar do outro, planejar, pensando em cuidar do outro, vai ter muito valor. tem menos Vai ter chance de muito, errar. vai ter muito valor nas relações interempresa, vai ter muito valor nas relações interpessoas, nessa cadeia, Sim, né? Porque o nosso mercado é uma grande rede e isso vai chegar na mão da ponta final, né? sim, Então, hoje eu fiz uma pergunta para um produtor incrível, assim, que eu adoro, um produtor executivo de alto gabarito, assim, para mim, um dos top 5 Brasil, e um cara que eu tenho o privilégio de trabalhar, ele disse: minha única preocupação nesse momento é com as pessoas. Eu até printei e eu compartilhei com você. Eu falei: olha como tem gente séria aí fora, sim, né? E eu acho que esse é um momento em que todos os canais são necessários para a informação. Então, se mantenha conectado com o sindicato, se mantenha conectado com a associação responsável, tire as suas dúvidas se você é produtor, tire as suas dúvidas se você é prestador de serviço, né? uhum. Busque amparo, esclareça suas ansiedades, porque as ansiedades nesse momento elas são muitas. Elas são E muitas. ninguém nunca viveu isso, então é normal. É. Então, por isso que a E esses, comunicação aí, né? exatamente. E esses movimentos essas cápsulas, né, que são as lives assim de troca de informação, Uhum. elas são valiosas agora para o nosso mercado, porque a gente precisa pensar, né? Por isso que eu falei o tempo todo, a gente não vai trazer soluções para o set, a gente vai pensar Pensar sobre o que a junto. gente pensar junto, sobre o que nos espera, né? Nesse momento fique em casa, se puder. Se tiver que produzir, produza à distância, cuide dos seus. Renove, use a Executam seus criatividade. planejamentos, converse muito com a sua equipe, tranquilize os prestadores de serviço que nesse momento estão muito seguros também. Então, dê sinalizações de, olha, a hora que eu voltar, você continua no meu hall de fornecedores, a gente vai fazer coisa juntos, né? Assiste esse conteúdo, entra no sindicato, lê esse texto. Eu acho que essa troca vai ser mais do que necessária para todos nós, né? Situações complexas não têm resposta simples. Sim. Raquel, queria te agradecer. Eu poderia ficar um Beijocas. tempão falando com você, porque eu sinto muita falta da aula, né? De tudo que a gente já passou, imagino que o Beijocas, pessoal Vivi. também. E é isso, eu queria agradecer mesmo por todo mundo. Ah, deixa eu pôr Eu os. que agradeço, Eu vou Laura, ativar os mesmo. comentários para você ver. Eu queria ler. Não sei nem se o marido está assistindo, mas tá aí, não sei. Manda coração, marido. Mas aí, não sei, tô aqui isolada. Mas acho que era isso. Obrigada pelo Mas convite, obrigada obrigada. pela responsabilidade como produtora. Eu tenho Obrigadão. muito orgulho desse DNA que você construiu, de trazer Obrigada. mulheres o tempo todo. E de fazer de fazer dessa agência, né, uma potência responsável e conseguir transmitir isso para as marcas. É um prazer assistir a tua trajetória. Eu sei que eu sou Ah, suspeitíssima, mas é isso aí, tá bom? mas obrigadão, Jana tá Raquel. aí, gente. A Jana tá aí. Beijos. A Silvia, tá Ninguém. vendo? Não deu oi pra ninguém. Beijo, Não. gente. Um beijo pra todas.